Olá a todas e a todos. Sou professora Ana Aldebert, da Universidade Federal de Ouro Preto, apresentando juntamente com a professora Marijara de Souza Queiroz, da Universidade de Brasília, no Brasil, o trabalho Documentação Museológica de Coleções de Indumentária Feminina. Apresentamos parâmetros de documentação museológica a partir de 2 estudos de caso, um no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, e o outro no Museu do Traje do Têxtil, em Salvador, na Bahia, a respeito de coleções de indumentária feminina e as políticas de memória voltadas para trajetórias, biografias e experiências sociais de mulheres. Analisamos a gestão das coleções por meio da documentação, por considerá-la problema e prática central na organização da informação e produção de conhecimento nos museus. No caso da coleção Sofia Jobim, eu trago aqui alguns aspectos da documentação museológica da tese de doutorado em Museologia e Patrimônio, que defendi em 2018, na qual analisei essa referida coleção. O Museu Histórico foi criado em 1922, é um museu público federal e vinculado ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. A Sofia Jobim foi colecionadora, museóloga, professora de indumentária, uma mulher muito versátil. A coleção dela é composta por trajes e acessórios de indumentária, documentos variados e biblioteca. Foi doada ao Museu Histórico Nacional em 68, no ano de seu falecimento. Aqui um retrato a óleo de Sofia Jobim, pertencente hoje ao acervo do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Essa coleção ela se destaca como um fundo documental expressivo de uma mulher que foi depositado em um museu que evidenciou na sua trajetória histórica a valorização e a história e memória de homens da elite no Brasil. A coleção Sofia Jobim tem um caráter autobiográfico, por isso ela nos ajuda a compreender sobre as estratégias de memória utilizadas pelas mulheres. O fundo documental é bastante amplo, no arquivo histórico estão preservados documentos textuais e iconográficos, mais de 6.000 itens, incluindo os desenhos, estudos, aquarelas, retratos, anotações. A biblioteca conserva livros, folhetos e periódicos, num total de mais de 1.500 títulos, ligados à indumentária, dentre outros assuntos, e a reserva técnica, aproximadamente 650 peças e objetos de indumentária da coleção Sofia Jobim. Na pesquisa para a tese, nós fizemos um arrolamento no SIGA, que é o Sistema Integrado de Gerenciamento de Acervo da Reserva Técnica do Museu Histórico Nacional, e levantamos 626 itens da coleção de indumentária Sofia Jobim. Aqui um exemplo de uma ficha, tal como se encontra hoje no sistema do Museu Histórico Nacional. Essa coleção possui um caráter um tanto heterogêneo. A classificação do museu segue o Tesauros para acervos museológicos, e nós identificamos a predominância das seguintes categorias: objetos de adorno, peças de indumentária, acessórios de indumentária e objetos de auxílio e conforto pessoal. As peças elas vêm de vários locais do mundo, com predominância do Brasil, mas também há peças do Japão, China, México, Grécia, dentre outros países, o que reforça a relação entre as viagens que a colecionadora fez como uma condição para a formação dessa coleção. Do ponto de vista do gênero, 57% do total representa acessórios ou trajes femininos, mas nós observamos que o valor histórico, de antiguidade, a qualidade artística, mas principalmente o valor etnográfico, era o que mais atraía Sofia na reunião dessa coleção, que foi extensamente estudada e documentada por ela ainda em vida. Quando ela é doada ao Museu Histórico Nacional, há a necessidade da criação de uma interface entre a gestão da informação criada pela colecionadora e pelo museu. Isso vai sendo feito ao longo do tempo.
Aqui nós temos um exemplo da ficha que o Museu Histórico Nacional criou quando essa coleção foi doada ao museu em 1968, então uma ficha denominada Museu de Indumentária de Sofia Jobim Magno de Carvalho, para dar conta especificamente dessa coleção. Aqui, novamente, um exemplo da ficha do mesmo bem da ficha anterior, tal como se encontra hoje na Reserva Técnica no SIGA. Essa coleção impôs desafios ao Museu Histórico Nacional, ela criou uma tipologia de acervo específica, interferiu nos rumos da instituição, e nós percebemos que a documentação de origem das peças, que foi elaborada pela colecionadora, pela Sofia, e que demonstra a lógica e os afetos presentes na sua prática colecionista, ainda não foram completamente incorporados como dados relevantes nos campos informacionais para a documentação da coleção. Muito obrigada pela atenção. Meu nome é Marijara, eu vou apresentar um estudo de caso sobre a coleção Nola Araújo, que é formada por trajes de candomblé que pertenceram a Georgeta Pereira de Araújo, nascida em 1911 e falecida em 2004, também conhecida como Mãe Nola, no terreiro onde atuava. Os trajes foram consagrados ao orixá Oiabalé, do Ilê Axé Yanassuocá, tradicional terreiro da Casa Branca, em Salvador, na Bahia. A coleção foi doada ao Museu do Traje do Texto, vinculado à Fundação Instituto Feminino da Bahia, em 6 de novembro de 2007. É uma instituição católica, privada e ligada à Arquidiocese de Salvador. É composta por 81 peças designadas camisu, anágua, saia, ojá, pano da costa, bata, banté, pano de axé e adê, que fazem referência a usos específicos do candomblé. Dessas, 43 peças foram agrupadas em 8 conjuntos e 38 foram registradas avulsas por apresentar uso mais versátil. A documentação do museu é básica. Primeiro, as peças são inventariadas assim que chega a doação e recebe um número sequencial crescente. Outros campos identificam dia, mês, ano, objeto, ofertante, histórico e descrição e seção no museu, que geralmente é a reserva técnica após passar pelo processo de conservação preventiva. Depois, as peças são documentadas em fichas de identificação individuais, com 17 campos que abrangem designação, nesse caso saia, a espécie, uma indumentária religiosa, a natureza, candomblé, e a autoria, que no caso dessa coleção, até o momento é desconhecida. Outros campos, como o estado de conservação, são mais controlados, como bom, regular ou ruim. Para a pesquisa, elaboramos uma ficha específica, acrescentando campos como responsável pelo registro fotográfico e data do registro, uso, tendo em vista que esse uso no candomblé também é diverso, em cada ritual que essa peça pode ser usada, responsável pelo preenchimento da ficha. Foi necessário ainda adaptar outros campos, como o número, que passou a ser provisório, uma vez que o museu não havia registrado a coleção, desenho, detalhe e marcas, que passaram a compor o mesmo campo, e estado de conservação passou a ser descrito, uma vez que a coleção de trajes, predominantemente brancos, né, já apresentavam algumas manchas, mudanças de coloração, esgarçamento, rasgos e furos em decorrência do uso e do tempo. Foi possível ainda identificar, durante o processo de documentação, 33 padrões decorativos usados nas rendas e bordados, com predomínio para os florais, geométricos, volutas, borboletas e casulos. Os padrões não são aleatórios. Eles recorrem à simbologia religiosa relacionada ao orixá Oiá, como, por exemplo, a borboleta, animal que tem bastante capacidade de transformação e metamorfose, e habita a fronteira entre a vida e a morte, assim como o orixá Oiá em sua mítica. Pelas mesmas razões de uso simbólico e religioso, o casulo, que é o período de pupa da borboleta, é um padrão bastante utilizado nos trajes também. E a partir dele, outras composições são formadas, como florais, geométricos e etc.
Os trajes de candomblé de Nola foram abertos à visitação em 2013, na exposição de curta duração intitulada Mulher, Fé e Poesia, em comemoração ao centenário de nascimento de Nola. Nos registros de exposição, identificamos 39 itens emprestados pela família, listados no termo de comodato, dentre os quais fios de contas, trono, gravura e aquarela de olhar, álbuns de fotos de família, salvas, missais, porta-joias, porta-retratos e castiçais de prata, imagens sacras cristãs, recortes de jornais com crônicas assinadas por ela e livros de sua autoria. O museu, como equipamento cultural e espaço de disputa de poderes, produz conhecimentos por meio da memória e das representações sociais, o que tem contribuído para a reprodução e reafirmação de hegemonias. Isso acrescenta ao museu a tarefa de observar as camadas hierárquicas da sociedade brasileira e a sobreposição de formas de discriminação a partir de marcadores culturais como os de gênero, raça e classe, de modo a pautar esse debate na política e nas ações institucionais. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixo aqui os nossos contatos. Eu, Marijara Queiroz, e da professora Ana Alvesete.